E eu me sinto muito à vontade de estar aqui e falar sobre discipulado, porque eu não sou um discipulador perfeito. Não sei se o que vocês queriam aqui era um discipulador perfeito. Não sou. Já deve ter uns 20 anos, mais ou menos, né? Que nós discipulamos, gente. Mais ou menos uns 20 anos que nós temos discípulos. Eu tenho discípulos que deram certo, eu tenho discípulos que não deram certo. E talvez você também tenha discípulos assim que deram muito certo, que não deram muito certo. Eu tenho um discípulo que o povo fala que eu gosto de puxar sardinha para o lado dele, que é o pastor Marcos, que já pregou aqui algumas vezes, líder de adolescentes. Eu peguei o Marcos quando ele tinha 12 anos de idade. Eu casei ele, eu fui no urologista com ele quando ele foi casar. E sábado passado foi aniversário da filha dele lá na minha casa. Esse deu certo. Tá dando. Mas em contrapartida eu tenho a decepção de dizer que há um mês atrás, mais ou menos, um discípulo, ou se dizia discípulo meu, terminou com a esposa por WhatsApp. Infelizmente. Se eu ver ele na rua, eu acho que eu bato nele, e depois eu peço perdão a Deus porque eu bati. Porque para mim, homem tem que ser homem até para olhar na cara de uma mulher e falar que não quer ela mais. E nós também temos discípulos que chegaram a se separar, ficaram um ano e 3, 4 meses separados, o ano passado. Mas pela graça de Deus e misericórdia de Deus, esse ano eles reataram. Mas na hora que ele veio falar comigo, quase que eu falei para ele não voltar. Tamanha foi a dificuldade que eles nos deram. Fizemos um mais um juntos, fizemos um mais um separado. Aí a minha esposa ficou um tempão com ela e eu com ele. Depois nós ficamos os dois. Depois nós separamos, fomos de novo ficar separado, fazendo um mais um separado, mas não adiantou. Aí nessa hora a carne quer falar mais alto. Nessa hora não é o pastor que quer falar, nessa hora é a carne que pulsa e fala assim: volta não, você já deu trabalho demais, você já deu canseira demais. Então nós temos discípulos de todos os jeitos. Nós temos discípulos que não se envolvem e que cobram mais um mais do que aqueles que se envolvem. Tem alguém aqui assim? Nós temos discípulo que tem a capacidade de colocar no grupo lá: que dia que você vai fazer o mais um com a gente? Nem no culto ele vai direito. Mas nós temos discípulos que falta adivinhar aquilo que nós queremos. Então eu não sou um discipulador perfeito, por isso eu me sinto muito à vontade de estar aqui hoje. Amém? Que Deus use esse vaso imperfeito para falar com você nessa noite. Foi me dado o tema, então, de falar sobre discipulado, e eu escolhi um dos livros mais fantásticos da Bíblia sobre discipulado. A segunda carta de Paulo ao seu amado discípulo Timóteo. Qualquer semelhança é mera coincidência, amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Diga assim: eu tenho uma geração. Fale mais forte: eu tenho uma geração para ser discipulada. Talvez você está achando difícil discipular 2, 3, 5, 17 como eu. Consegui reduzir. Consegui. Glória a Deus. Agora só tem 7. Estou falando porque a gente conversava muito sobre... Eu tinha 17 casais de discípulos. E fazer um mais um com 17 casais de discípulos, para quem trabalha secularmente como eu e minha esposa, não é fácil. E nós reduzimos hoje, temos só 7. Os outros a gente discipula de vez em quando, mas sistematicamente só 7 casais. Então talvez você ache que é difícil discipular 2, 3, 4... Deus te chamou para discipular uma geração. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: você é o cara.
Porque Deus te escolheu para discipular a geração que será arrebatada. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é tremendo, irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus para apresentar os santos que receberão Cristo nos ares. E você vai poder olhar para o lado e dizer: eu fiz parte dessa vida. Amém? Olha só o que Paulo diz ao seu amado discípulo Timóteo. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 2. Prega a palavra, diga, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Aqui está o plano básico de uma pessoa que você ganha desde do momento que você prega a palavra para ela, até o momento que ela se torna uma discipuladora como você. Então aqui é todo o processo. Prega, insta quer dizer insiste muito, insiste até cansar e não desista daquela pessoa. Convidou para vir à igreja, não veio, não desiste dela. Chamou para a sua célula, ela não veio, não desiste, chama de novo. Depois, quer seja oportuno, quer não. Corrige, agora aqui já sai do âmbito de ganhar a pessoa para Cristo. Na hora que começa a corrigir, é discipulado. Porque você não vai corrigir a pessoa quando você está falando de Jesus para ela. Concorda comigo? Porque senão você assusta ela. Você vai corrigir quando você vai começar a discipular essa pessoa. Mas aí não é só corrigir, depois fala o quê? Repreende, tem hora que nós precisamos dar bronca. Eu virei para esse discípulo meu que se separou por WhatsApp e eu dei uma boa repreendida nele. Tem hora que você precisa dar bronca. Mas não é só repreender, depois fala o quê? Exorta com toda a longanimidade. É uma exortação que já vem agora com um carinho paternal. Olha, eu estou te exortando porque eu te amo. E eu te amo tanto que eu não quero que você sofra, porque eu já conheço esse caminho. Mas aí tem um detalhe que para mim é chave aqui, que é onde eu quero dar continuidade na palavra. Exorta com toda a longanimidade e doutrina, irmãos. Sabe o que está faltando nos nossos discipulados de hoje? Bíblia. Doutrina. É sentar e falar, olha, ainda que muitas igrejas preguem muita coisa que está sendo no auge por aí, a Bíblia nos manda fazer isso. Está faltando Bíblia nos discipulados. Está faltando você sentar com a pessoa, vem cá, você acha que você não deve perdoar o seu irmão? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre perdão. Você acha que a Bíblia, que Rota 78 é que está falando para você falar de Jesus para alguém, para você orar por alguém? Irmãos, Rota 78 é apenas um detalhe. Vamos ver o que a Bíblia fala disso, porque se tiver na Bíblia, nós vamos seguir. Por que eu estou fazendo esse cenário aqui? Para você entender qual é a geração que você vai discipular. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, fala, você quer saber quem são os fiozinhos de ouro que você vai discipular? Quer saber? Se não chegou na igreja, olha só quem vai chegar na igreja nos próximos cultos. Verso 3. Pois haverá tempo, e esse tempo para mim já chegou, em que não suportarão a sã, ou seja, eles não vão suportar a doutrina que é sadia, que é bíblica. Eles vão querer outras doutrinas por aí. Mas eles não suportarão a verdade. Olha só. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, sê equilibrado, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esses são os fiozinhos de ouro que nós vamos ter que discipular. Glória a Deus, né? Ou misericórdia. É esse tipo de pessoa que ainda virão para as nossas mãos. São pessoas que fazem parte de uma geração que não gostam de ouvir a verdade. Essa geração não gosta de ser confrontada. É uma geração que o evangelho tem que ser um evangelho segundo aquilo que traz prazer aos seus ouvidos. Quer ver um detalhe? Aperta a pessoa, ela vai procurar uma igreja que faz aquilo que ela gosta. A grande maioria das pessoas que saem da igreja, saem porque foram confrontadas no seu pecado e no seu erro. Irmãos, entenda uma coisa, talvez eu vou falar coisas aqui que vocês não gostariam no primeiro momento, mas eu tenho plena convicção da verdade que eu estou dizendo. Discipulado, ele não está acima de reino de Deus. Discipulado não está acima do reino de Deus em nós. Porque o dia que nós estivermos fazendo discípulos, para trazer uma satisfação pessoal daquela pessoa dentro da igreja, nós corremos o risco de formarmos pessoas completamente egoístas. Pessoas que só querem ser beneficiadas pelo discipulado. Porque não foi esse o discipulado que Jesus ensinou. Porque o discipulado que Jesus ensinou era um discipulado prático. Era um discipulado que dizia o seguinte: olha, se alguém te oferecer uma face, dê a outra. Mas não é isso que a gente ensina hoje. Hoje a gente está ensinando as pessoas a terem os seus direitos. Não, irmão, você está certo. Vai lá e confronta o pastor mesmo, porque ele não pode fazer isso com você. Porque o nosso discipulado está acima do reino de Deus em nossas vidas. Mas Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, se tem uma coisa que eu gostaria de te aconselhar nessa última fase da minha vida, é para que você observe essa geração. É uma geração que acredita muito em fábula. Sabe qual é a principal característica de fábula? Fábula é toda aquela história que nós ouvimos durante a nossa infância que termina em final feliz. Sabia disso? A principal característica de uma fábula é que ela sempre termina em final feliz. Quer ver? Chapeuzinho Vermelho terminou no final feliz? Hã? Lobo mau venceu? Hã? Cinderela terminou em final feliz? Fábula. E nós estamos querendo reproduzir fábulas dentro da igreja hoje, porque hoje as pessoas não podem sofrer dentro da igreja. Hoje as pessoas não podem passar dificuldade, porque não é de Deus passar dificuldade. E o discipulado não está dando conta de resolver isso. Sabe por quê? Porque tem medo de perder pessoas. Nós podemos até inchar as nossas igrejas, mas elas não ficam por muito tempo. Mas quando nós ensinarmos Bíblia nos nossos discipulados, doutrina nos nossos discipulados, ainda que o processo seja mais demorado um pouco, mas permanece. Porque tem raiz, porque tem profundidade. Você entende isso, meu irmão? Então, esse é o cenário que Paulo estava escrevendo para Timóteo. Agora, veja só, Paulo, ele já tinha aqui nesse momento uma convicção de que ele ia morrer. Ele já tinha passado pelas sentenças lá com o imperador e ele já sabia que ele ia morrer.
Então Paulo não tinha nada a perder. Talvez Paulo poderia chegar para Timóteo e falar assim: Timóteo, desiste, não vale a pena. O ano passado nós tivemos um trabalho de discipulado com o apóstolo Sinomar, onde ele nos mandou ler um livro que chama Ao Meu Amado Timóteo. Não sei se vocês já viram esse livro, que é uma coletânea de vários pastores, se eu não me engano, presbiterianos, eu acho, que escreviam cartas aos novos candidatos ao pastorado, em cima da carta de Timóteo. E nós passamos durante algumas semanas, no nosso discipulado com o apóstolo Sinomar, estudando esse livro. E aí, irmãos, o que Paulo vai dizer aqui nos seus últimos momentos, é uma palavra de ânimo para Timóteo. O que Paulo está dizendo é assim: Timóteo, permanece firme porque vai dar certo. Permanece firme porque você vai conseguir. Não olhe para as dificuldades, olhe para o alvo para o qual Deus te chamou, porque você vai conseguir. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim para ela: vai dar certo. Nós vamos conseguir. Amém? E essa carta, irmãos, ela foi escrita no momento em que Paulo estava muito preocupado com a igreja de Éfeso, uma igreja que estava sofrendo muita influência do gnosticismo. Então Paulo, ao escrever essa carta para Timóteo, Paulo estava muito constrangido no seu espírito pelas experiências que ele estava tendo na igreja de Éfeso. Mas Paulo, ele deixou uma coisa muito clara para Timóteo: não abandona a doutrina, não. Não abandone o evangelho do reino. Não abandone a pureza daquilo que Deus tem para você, ainda que demore mais um pouco. Porque é bom, irmãos, ver um crescimento rápido, é ou não é? Eu trabalho em escola, e todo pai é muito bobo, desculpa a liberdade. Mas todo pai, quando o menino começa a aprender, ele fala que ele sabe mais do que todos os colegas da sala. Essa é a verdade. Se o menino ele aprende uma coisa rápido, o pai já quer acelerar todo o processo, porque ele acha que o filho dele é superdotado. Nós estamos com um caso lá na escola, e essa realmente é superdotada. Uma menina de 5 anos, que já lê e escreve perfeitamente, ela nem chegou no primeiro ano, que é o nosso antigo pré. Ela já lê perfeitamente e escreve mais do que os alunos do primeiro ano. Qual que foi a consequência? Os pais chegaram em mim, na coordenadora, e falaram: eu quero acelerar minha filha. E nós muitas vezes achamos esse brilhantismo muito bom. E o que eu dizia para ele há umas 2 semanas atrás, eu falei: olha, o senhor está completamente certo. A sala perfeita para a sua filha não é essa, é a próxima. Mas eu te faço a seguinte pergunta. Falei: vem aqui, num qualquer dia da semana, de manhã. Porque a filha dele deveria estudar, então, de manhã. E de manhã lá na escola parece um pelotão, é bem diferente da tarde. À tarde é tudo bebezinho, o recreio é cheio de carrinho no chão, cheio de boneca no chão. De manhã é um trem de doido, aquela correria. Eu falei: vem aqui de manhã. E imagine, porque a filha dele é um dodóizinho. Ele é a filha única, ele protege ela ao extremo. Eu falei: traz ela aqui de manhã e solta ela no recreio. Solta ela. E aí ele foi. E ele falou assim: mas é isso que ela vai passar? Eu falei: é. Aí ele já ficou balançado, porque muitas vezes a gente só olha o lado bom da coisa, mas a gente não se preocupa se tem fundamento, se tem raiz para segurar aquela beleza toda. Eu me lembro que na época do G12, lá na Fama, tinha um amado irmão, que ele chegou a ter mais de 100 pessoas na geração dele, e a gente muito preocupado, porque a gente sabia que ele não tinha profundidade. E hoje, irmãos, infelizmente, esse irmão está no mundo, nem frequentar a igreja ele não frequenta. Talvez por causa de um crescimento acelerado.
Mas Timóteo era uma pessoa bem equilibrada. Diga, Timóteo tinha raiz. A Bíblia traz vários detalhes de Timóteo. Talvez o mais correto aqui, ele era de Listra, uma colônia romana na província de Galácia. E Timóteo, tudo indica que ele era filho de um casamento misto, de um gentio com uma judia. Você vai confirmar isso lá em Atos capítulo 16. Fala muito pouco do pai de Timóteo, mas fala muito da mãe e da avó dele. Uma avó famosa, se chamada Lloyd. E tudo indica que quando Paulo pegou Timóteo para poder discipular, ele já era convertido. Tudo indica que sim. Mas Timóteo se tornou uma pessoa muito especial. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós, como discipuladores, nós temos que tomar cuidado, porque realmente tem pessoas no nosso discipulado que são especiais. Mas são especiais não é porque nós queremos tratá-las de uma maneira especial, é porque elas se aproximam muito mais de nós. E acaba que nós passamos a ter uma liberdade até de sermos nós mesmos, sem nenhuma falsa aparência perto dessas pessoas. Então elas se aproximam. Mas tem aqueles que estão lá também, que vão achar que você está amando mais aquele discípulo do que o outro. E isso é perigoso. Paulo, ele era alguém aqui que tinha um carinho muito grande por Timóteo. Mas ele traz para Timóteo algumas considerações que eu queria falar rapidamente, porque ainda aqui não é a tônica da minha palavra. Haverá, Timóteo, um tempo em que as pessoas que você vai discipular não vão suportar a sã doutrina. Alguém aqui já enfrentou dificuldade de convencer um discípulo seu na Bíblia? Só eu que enfrento essa dificuldade? É difícil, irmãos. Porque você está mostrando o que a Bíblia diz para a pessoa, mas mesmo assim ela não acredita. Esse menino mesmo que separou, eu falei para ele, meu irmão, você sabe que à luz da palavra você não tem base bíblica para se separar. Ele virou para mim e falou assim, claro que eu tenho, bispo. Eu já me cansei das reclamações da minha esposa. Isso é base para separar? Está na Bíblia. Mas eles não suportam a sã doutrina. Eles não suportam. Aí Paulo vira para Timóteo e fala assim, olha Timóteo, as pessoas que você vai discipular, elas estarão cercadas de mestres. Entenda uma coisa, irmãos, essa juventude que está chegando hoje para as nossas mãos, não são qualquer pessoas, são pessoas estudadas, são pessoas gabaritadas, são pessoas que querem te convencer de que o que a Bíblia está dizendo não é bem assim. É mais ou menos a síndrome da serpente lá no Adão, lá no jardim com Adão e Eva. Não é bem assim o que Deus quis dizer. Essa geração que vai chegar para nós e que já está chegando, é uma geração que quer saber os porquês de tudo aquilo que está na Bíblia. Então, se você não for uma pessoa que domina bem a palavra, você vai passar vergonha. E talvez a pessoa vai apenas ser um frequentador de igreja, mas não vai se envolver com a igreja. Olha só a outra característica que Paulo aqui dá para Timóteo. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles sabem que é a verdade, mas eles se recusam a dar ouvidos. Eles se entregam então às fábulas. Se não estiver de acordo com o que ele pensa, não serve para ele. E aí eu quero trazer então uma palavra para você nessa noite. Essa é a geração que Deus pedirá para você discipular. Você está preparado? Ou você já está cansado só de ouvir? Está cansado só de ouvir? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Discipular cansa ou não cansa? Cansa, irmãos. Tem discipulado que quando você acaba ele parece que tem uma tonelada em cima de você.
Vou te dar alguns dos horários que eu e a minha esposa discipula. Toda quarta-feira a gente discipula. São 2 casais que a gente reveza. Uma quarta-feira um, outra quarta-feira outro. Às 7 horas da manhã. Cansa, irmãos. E eu vou te falar. Tem dia que 7 horas da manhã eu tenho vontade de meter a bolacha neles. Porque a gente fala, e quando você fala assim, não, agora vai dar certo. Agora estão entendendo. Aí na hora que chega lá, e aí, como é que vocês estão? Ih, está pior do que a semana passada. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Irmão, sabe que tarefa que eu estou tendo que passar no nosso discipulado? Posso falar isso, não posso, amor? Não preciso falar quem é não, né? Eu estou mandando o discípulo namorar um com o outro, transar um com o outro. Porque eu tenho discípulo que está ficando 50 dias sem ver o negócio. Sério? 50 dias. E não tem operação, não tem nada. 50 dias. Eu falei, mas e aí? Não. Um discípulo meu falou que está amanhecendo com a cueca molhada toda semana. Você está achando que discipulado é só, quantas células você tem? E aí, como é que está a célula lá? Está bombando? Meu irmão, você não trata dessas coisas para você ver se o negócio não funciona. Não funciona. Não funciona. Funciona por um tempo, mas ninguém consegue enganar os outros, não. Isso é ilusão. É ilusão. Eu nunca pensei que eu fosse chegar ao ponto de passar a tarefa da semana, namorar pelo menos 3 vezes essa semana. Aí ele falou para mim, pastor, o senhor está doido? Se nem uma vez por mês eu não namoro, quanto mais 3 vezes por semana. Eu falei, pois esse é o alvo. E eu não abro mão. Parece absurdo, mas eu não mandei ele orar, não mandei ele jejuar, não, mandei ele namorar com a esposa. E aí quando foi no último, ele virou para mim e falou assim, deu certo. Eu falei, opa, e aí como é que foi na célula? Opa, foi boa, pastor. Não se iludam, gente. Não se iluda. Se a pessoa não estiver bem com ela mesma e com a sua companheira, com o seu companheiro, ela não consegue ser um bom líder. Sabe por quê? Porque a palavra não está se cumprindo na vida dela. É sério, irmãos. Essa geração que vai chegar para nós é uma geração que precisa ser cuidada em todos os aspectos que você puder imaginar. Em todos, mas vale a pena. Quando você olha para esse discípulo, eu sabia, antes dele me contar, eu sabia. E aí a minha esposa está passando umas tarefinhas também para as mulheres. Sabe aquelas tarefas quentes? Que estranho assim, louco. O solteiro fecha os ouvidos agora, né? Irmãos, é claro que eu não quero saber se foi bom, se foi ruim, se foi na cozinha, na sala, sei lá onde. Eu não quero saber disso, isso diz respeito a eles. Eu só quero saber se eles estão bem resolvidos. Mas aí esse mesmo casal que nós estamos falando, sabe que hora que o marido agora está orando todo dia? Que era uma reclamação da esposa que ele não assumia o sacerdócio do lar? Todo dia de madrugada ele está levantando para orar pela família. E eu não passei essa tarefa. Não passei. Estão entendendo a diferença? Então essa geração que está chegando é uma geração que precisa perceber em você que você não está preocupado só com a explosão numérica dela. Ela está preocupada se você quer fincar raiz com ela onde você está. Essa geração que está chegando, ela não está preocupada como você vai fazer, se vai demorar não, mas ela quer saber se você vai ter paciência com ela até ela formar raiz. Mas vale a pena. Diga, vale a pena. Diga, eu sou a igreja de Deus. E eu queria fazer uma pergunta com muita pureza no meu coração aqui. Você já se cansou? Eu já. Eu não sou perfeito, eu falei para os irmãos. Eu já, irmãos. Eu não vou pedir para vocês falar, que eu não vou expor. Mas eu tenho certeza que eles já cansaram também.
Irmãos, é doído. Quando você acha que aquele discípulo vai explodir, quando você acha que aquele discípulo é a vez dele, que ele vai arrebentar a boca do balão, volta tudo a estaca zero. E você fala assim, meu Deus, eu não dou conta de caminhar de novo com esse cara não, arruma outra pessoa para discipular ele. Quantas vezes eu orei desse jeito? Eu não vou pedir para você levantar a mão, que vai ver que seu discípulo está olhando para você, você vai passar apertado. Mas eu tenho certeza que eu não sou o único aqui que já orou e falou, Deus, levanta um discipulador melhor para ele. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse barco. Sabe por quê, irmãos? Porque é difícil. É difícil. Eu passei uma tarefa para o meu discípulo agora, quarta-feira. E eu falei para ele, você vai ficar 30 dias só fazendo o que a sua esposa quer. Você está doido, pastor? É. Nós temos que ver se isso vai mexer com ela. Você vai falar só coisa que ela gosta. Se ela não precisa nem pedir, você vai falar, deixa eu fazer isso para você, meu bem. Eu falei, 30 dias. E eu falei, olha, não procura ela no sexo. Porque mulher, ela acha que todas as vezes que a gente está fazendo graça é porque a gente quer um negócio mais à noite. Eu falei, você não vai procurar ela. Deixa ela perceber que você só está derramando amor, só está derramando amor. Ele falou, mas 30 dias? Eu falei, 30 dias. E eu falei, olha, qualquer aperto você me liga. Até agora ele não me ligou, não. Mas também, quarta, quinta, sexta, só 3 dias até agora, né? Só 3 dias. Vale a pena, irmãos. Porque quando você pega uma pessoa que é transformada pela palavra, essa pessoa é forte, ela é sólida, ela aguenta o rojão. Quando vem as dificuldades, ela não desiste, ela não abandona o barco. Você entende o que é isso? Quando vem as adversidades da vida, ela fala, pastor, hoje eu sei que talvez eu não estou dando o meu melhor para o Senhor, mas eu quero dizer, não desiste de mim não, porque daqui a pouco eu supero essa dificuldade, e eu vou crescer novamente, e eu vou começar de novo, porque Deus é maior na minha vida, porque ela sabe a quem ela serve. Essa é a geração que precisa ver o poder de Deus na sua vida. Você quer? Agora, sinceramente, quantas vezes você já foi se deitar, pedindo a Deus para dar um tempo? Você já fez uma oração assim? Deus, me permite tirar um tempo com os meus discípulos, eu queria ficar pelo menos uns 6 meses sem discipular ninguém. Você já fez uma oração assim? Eu já. E é incrível, irmãos. É nesses momentos que Deus mais usa você na vida do discípulo. Aí você fala assim, mas tem uma coisa errada, eu não tenho nada para oferecer e ele está falando que está uma bênção. É porque aí não é na sua força, é na dependência de Deus. É na dependência de Deus. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que eu tenho os fracassos no meu discipulado, mas eu também tenho as vitórias. Quando eu olho para o pastor Marcos, que já esteve aqui, que muitos de vocês conhecem, um menino que tinha tudo para não dar nada na vida, um menino que durante um tempo no ensino médio ele foi morar com o tio dele porque o pai não tinha dinheiro nem para comprar livro, nem para pagar ônibus para ele, e é um pastor hoje, frutífero, abençoado, prega melhor do que eu. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma pergunta no meu grupo de discipulado, quem aqui não é batizado no Espírito Santo? E 2 dos meus discípulos levantaram a mão. Aquilo me mexeu comigo. Eu entrei numa crise, e eu falei, então nós vamos fazer um jejum. Todo o nosso grupo vai fazer um jejum. E marcamos uma reunião de discipulado lá em casa. Irmãos, eu nunca orei tanto na minha vida para Deus derramar o Espírito Santo sobre alguém como eu orei dessa vez. E aí nós fizemos uma reunião. E eu sou profeta. E eu não posso ter medo de ser profeta na vida dos meus discípulos. Aliás, as primeiras pessoas que têm que me conhecer como profeta são os meus discípulos.
E Deus me trouxe uma palavra para esse discípulo. Na hora que eu pus a mão na cabeça dele, ele começou a falar em línguas do nada. Eu nem orei com ele. E Deus deu uma palavra tão louca para ele, que até hoje, toda vez que a gente vai conversar, ele se lembra dessa palavra. E aí eu não me esqueço uma época que eu convoquei, eu estava numa reunião, e aí eu convoquei todos os nossos discípulos para orar às 5 horas da manhã. Sabe como? Fazendo caminhada na rua. Eles iam para minha casa, lá de casa a gente saía, todos os homens, fazendo caminhada lá no setor que eu morava. E nessa época eu orava pelo pai de um deles. E hoje, o pai desse um deles é meu discípulo. Sabe o que isso quer dizer? Setor Bueno, ele vinha de carro lá próximo do balneário, que era onde a gente morava nessa época, deixava o carro lá e a gente ia fazer caminhada na rua. E a polícia, por umas 3 vezes, parava a gente, queria saber o que estava acontecendo. Eu falei, nós estamos orando. Eu tenho essas coisas loucas, mas uma coisa eu tenho comigo, e isso eu já falei para o apóstolo: eu não sou rápido. Eu não gosto das coisas muito rápidas. Eu prefiro ir passo a passo. Eu prefiro ir de uma forma mais substanciosa, com mais conteúdo, porque aí a pessoa tem firmeza naquilo que ela estabelece para a vida dela. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a igreja que vai subir com você? Qual é a característica dessa igreja que vai subir com você? Você vai formar essas pessoas. É você que vai estabelecer uma fome e sede por Deus na vida dessas pessoas, através da sua vida. Mas tem momentos que eu confesso para os irmãos, tem momentos que a gente quer desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir? Deixa eu ver se eu só estou sozinho. Parar de vergonha, né, irmãos? Que eu vou te mostrar uma pessoa que tinha tudo para desistir e não desistiu. Pega a sua Bíblia aí. Só volta uma página aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Está ciente de que todos os da Ásia O que aconteceu, irmãos? Me abandonaram. Todos da Ásia me abandonaram, diz Paulo. Dentre eles, talvez esses 2 aqui seriam os 2 mais chegados. Seriam 2 que ele falou, que ele pensasse assim: não, todo mundo pode me abandonar, esses aqui não vai me abandonar não. Esses eu tenho certeza que vão ficar comigo até o fim. E aí ele vira para Timóteo e fala: dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, a Bíblia não fala muita coisa de Onesíforo. A Bíblia cita Onesíforo aqui, e depois no capítulo 4, verso 19 de Timóteo, fala que vai abençoar também a casa de Onesíforo. Só. Mais nada. A Bíblia não relata mais nada. Existe um livro apócrifo chamado Atos de Paulo. E nesse livro conta que Onesíforo se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. E eu não quero aqui te convencer se isso é verdade ou não. Meu intuito não é esse. Mas nesse livro apócrifo fala então que Onesíforo hospedou Paulo
na sua primeira viagem missionária, foi quando ele se converteu ao Evangelho. E aí, Onesíforo passou a hospedar Paulo durante várias vezes em Éfeso. Ele conheceu Paulo no auge do seu ministério. Ele conheceu Paulo quando Paulo estava lá explodindo nas suas viagens missionárias. Mas chegou um momento que ele não abandonou Paulo, quando Paulo ficou sozinho. Diga assim: todo mundo precisa de um Onesíforo na vida. Todos nós precisamos, irmãos. Sabe aquele momento onde você se sente tão só? Aquele momento que você acha que todo mundo te abandonou, que você está só no barco. Eu me lembro, eu e a minha esposa, nós éramos líderes de pré-adolescentes, junto com o pastor Cimeis e a pastora Fabiana, lá na Fama. E eu me lembro uma vez que nós fizemos um culto do amigo. Era numa chácara, e aí nós fizemos um culto do amigo, que era cada um deveria levar um visitante. E nós dormimos lá, o meu filho mais velho, o Heitor, ele era recém-nascido. Dormimos lá nessa chácara com ele. No outro dia, quando a gente acorda, a gente fica sabendo que alguns discípulos meus e discípulos do Cimeison tinha passado num Bola 7? Bola 7? Conhece o Bola 7? Uma casa de Deus, né? Abençoada, né? Passaram lá no Bola 7, beberam umas e foram chapados por evangelismo. E aí eu e o Cimeison fomos disciplinar esses discípulos. E alguns deles eram do louvor do GPA. E nós os disciplinamos, proibindo eles de tocar na banda. Os pais se rebelaram contra nós. Quem nós pensávamos que era para disciplinar os filhos deles? E nessa época, irmão, eu falei assim: Deus, não vale a pena. São meninos que não querem compromisso com Deus. E aí, muito próximo dessa época, eu e a Aida, nós morávamos numa casa e nós tínhamos um vizinho que ele fazia festa de levar aquelas luzes assim que giravam assim, ó. Carro com uma luz que girava, irmãos. E era um sobrado geminado que nós morávamos. Isso foi várias e várias vezes. Teve um dia que eu falei para ela assim: eu desisto. Eu vou orar para esse pessoal sair daqui. E nós ajoelhamos na cama. Quando eu ajoelhei na cama, o Senhor me falou audivelmente, como eu estou falando aqui para vocês: como é o significado do nome do seu filho? Eu só tinha um filho nessa época. Eu falei: Heitor significa aquele que sustenta a vitória. E Deus falou assim então para mim: então hoje eu vou te dar a vitória sobre essa família. Ore por eles. E nós começamos a orar. E começamos a orar. Nada aconteceu. Aí teve um dia que nós estávamos lá na porta, a mulher virou para a dona da casa lá, falou para a Aida o seguinte: ai, meu marido quer vir tanto para a igreja, mas não tem ninguém para convidar ele para a igreja. O que eu fiz? Abri uma célula lá em casa. Eu falei: então, na próxima semana vocês podem vir para cá. E aí nós começamos uma célula. E nós fomos orando para esse pessoal. Hoje eles são discípulos, sabe de quem? Chuta. Não é mais meu, porque agora eles são discípulos do apóstolo. Subiram de cargo. São discípulos do apóstolo. A família inteira. Então eu quero dizer para você: não desiste não. Quando as coisas estiverem arrochadas, difíceis, creia, Deus é fiel. Deus é fiel. Vale a pena. Eu poderia aqui falar de muitas coisas só boas para você, mas eu estou te falando de uma estrutura que eu tenho que não é perfeita. Mas eu estou te contando de experiências que eu conheço em Deus. Quando a gente olha para essa família, a gente só tem que agradecer a Deus. E quando eu olho para eles e eu falo para eles: olha, e eles sabem dessa história hoje. Deus existe, porque a primeira vez que a mulher, eu posso falar o nome dela porque ela é curada sobre isso, a Renata. Quando a Renata apareceu lá em casa, irmãos, ela morava no Ceará.
E lá no Ceará, como era praia, ela morava na beira da praia, ela só andava de biquíni. Ela apareceu lá em casa com shortinho micro e com, como é que é o nome desse negócio, amor? Um top, um trem aqui, ó. Aí ela foi lá pedir não sei o que, eu falei, pera só um pouquinho que eu vou chamar minha esposa. Eu falei, ó, vai lá atender porque eu não posso atender ela. E hoje, ela é da equipe de adoração da igreja. Vale a pena. Discipulado vale a pena. Sabe quantas churrasqueiras, maior do que esse púlpito aqui, eu queimei de coisas que eles tinham em casa? Mais de 5 vezes nós enchemos a churrasqueira de objetos estranhos que eles tinham na casa deles. Quantas e quantas noites nós passamos discipulando eles. É uma outra experiência. Os filhos não chamavam eles de pai, chamava ele só pelo primeiro nome, Marcelo. E eu achava aquilo estranho. Marcelo, tudo bem? E eu falei, mas escuta. Aí eu perguntei, a gente não conhecia muito, não são filhos dele, não? Aí ela falou assim, todos 3, e nenhum deles chamava. Eu falei, a partir de hoje, nós vamos colocar uma regra aqui. Todos vocês vão chamar seu pai por pai. A primeira vez que o filho dele do meio chamou ele de pai, ele chorava igual menino, porque o sonho dele era que os filhos chamassem ele de pai. Discipulado mexe até nisso, irmãos. Aí você fala assim para mim, era obrigado a fazer isso? Não, mas era necessário. Era cura para ele como pai. Então, discipulado, ele mexe até em coisas que a Bíblia não vai te mandar fazer, mas que vai trazer um resultado positivo na vida daquela pessoa. Você pode dizer amém por isso? Mas olha só o que Onesíforo faz com Paulo. Se é verdade ou não que Paulo é que pregou a palavra para Onesíforo, eu não quero entrar no mérito dessa questão. Mas olha só, chega um ponto em que Paulo está sozinho, se sentindo abandonado. E a Bíblia fala que Onesíforo deu ânimo para Paulo. Tem uma versão corrigida, se alguém tiver essa versão, diz assim, porque muitas vezes ele me recreou. Alguém tem essa versão aí? Ali, ó, recreou. No original, essa palavra, sabe o que quer dizer essa palavra no original? Refrigerou-me a alma. E agora eu quero pedir licença para vocês que são discípulos. E eu quero falar agora para os discipuladores. Quantos discipuladores nós temos aqui? Quantas vezes nós precisamos de discípulos que nos refrigeram a alma? Quantas vezes tudo que a gente mais queria na vida era poder ter um discípulo que não chegasse para nós querendo algo, querendo uma ministração, querendo uma oração. Quantas vezes nós queremos um discípulo que possa colocar a mão na nossa cabeça e dizer, pastor, está tudo bem? O senhor está precisando de algo? Eu posso ajudar o senhor de alguma forma? Nós somos humanos, nós somos falhos, só o nosso travesseiro sabe as lágrimas que muitas vezes caem e que nós não podemos nem deixar os nossos filhos saberem. Eu quero dizer algo para vocês como igreja, e olha, diante de Deus, não tem nada combinado aqui não. Mas quantas e quantas vezes os bispos aqui precisavam apenas de um discípulo para dizer, vai dar certo. Não desiste não, porque nós vamos conseguir, juntos nós vamos conseguir. Eu quero te dizer algo. Pode ser que em algum período da nossa vida, essa disposição de um discípulo perceber a dor do seu discipulador é muito mais forte em nós do que vermos vocês frutificando, vermos vocês sendo abençoados, sendo frutíferos. Então Onesíforo chega a ser bálsamo na vida de Paulo. Talvez a Bíblia fala que ele visitava Paulo lá na cadeia.
E aí no versículo... Virou a página da minha Bíblia aqui. Versículo 17. Fala que quando ele foi a Roma, ele procurou até encontrar Paulo. Sabe o que isso nos diz? Quando o discípulo quer ser bênção na vida do seu discipulador, ele procura até poder ser bênção. Quando alguém quer ser bênção na vida de uma pessoa, ele não fica esperando uma oportunidade, porque eu quero te dizer, pode ser que essa oportunidade não apareça, mas o discípulo vai, e ele vai até encontrar. Há 3 anos, nós fomos assaltados na nossa casa. Não sei se eu já falei isso aqui alguma vez. E eu tenho discípulos que estão comigo até hoje, que até hoje nunca me perguntaram como que eu estava, sabia disso? Nunca. Mas eu tenho discípulos que largaram tudo o que estava fazendo e foram lá. Não falaram nada. Falaram nada. Porque nessas horas você arruma gente para falar toda besteira do mundo. Que tem pecado. O senhor está em pecado, porque para ladrão entrar 2 horas na sua casa e render vocês e colocar arma na cabeça de vocês, só pode ter pecado. Aparece gente, tudo quanto é jeito. Isso aí é tratamento de Deus na sua vida. Tudo. Mas nós tivemos discípulos que chegaram lá calados e saíram calados, mas que refrigeraram a nossa alma. Refrigeraram a nossa alma com a simples presença. Sabe por quê? Quando a gente olhava para eles, a gente sabia que eles estavam ali não querendo algo em troca. Eles queriam simplesmente ser consolo numa hora de desespero. Nós precisamos de pessoas assim, irmãos. E aí eu quero te perguntar, quem é que vai revelar Cristo a você, quando você estiver no momento de muita angústia na sua vida? Quem é que vai revelar Cristo, quando você estiver lá nas suas cadeias, nas suas prisões de alma? Porque muitas vezes nós temos que ser durões demais. Muitas vezes nós temos que ser perfeitos, coisa que nós não somos, porque nós não podemos deixar você cair da fé. Mas tem aquele momento que você precisa de alguém que vai trazer refrigério para a sua alma. E a palavra que eu tenho para você que é discipulador, você não está só. Você não está só. Deus vai levantar aqui nessa igreja vários onesíferos na vida dos seus pastores. Homens que mesmo diante das adversidades vão se dispor a abençoar as pessoas. Quem dera se em cada igreja nós tivéssemos alguns onesíferos. Não estou falando só de discipulado, não. Mas eu estou falando daquelas pessoas que têm a disposição de trazer refrigério para a alma de alguém. Porque a igreja, irmãos, é lugar de servir e não de ser servido. E o que me preocupa com os discipulados de hoje é isso. É porque os discipulados de hoje, eles estão debaixo dessa premissa: você vai me servir de que forma? De que maneira que você vai suprir as minhas necessidades? Porque eu estou carente. Mas se os discipulados de hoje tivessem pautados pela palavra de Deus, dizendo: olha, o que você precisa que eu faça? Qual é a obra que você quer que eu faça junto com você? Talvez a realidade das nossas igrejas seriam outras. Diga assim comigo: discipulado
deve ser em função do avanço do reino de Deus na terra. Você concorda com isso? O discipulado, ele deve existir, e eu acredito 100% no discipulado, mas ele deve existir para que o reino de Deus avance na terra. Não é para que o reino da pessoa cresça ao ponto dela ser reconhecida na igreja como um grande homem de Deus. O discipulado, ele deve existir para que o reino de Deus avance na vida daquela pessoa. E Paulo, então, ele poderia voltar para Onesíforo e dizer: olha, Onesíforo, eu sou grato a Deus, porque apesar das minhas cadeias, apesar das minhas angústias, apesar das minhas dores, você continuou acreditando no meu chamado e no meu ministério. Você é aquele discípulo que não me deixou desistir. Você é a razão pela qual eu entro na presença de Deus para dizer: Senhor, eu não desisto.